Meu nome é Ana Souza. E o que vivenciei no dia 12 de dezembro de 2023 transformou completamente minha visão sobre a vida, a fé e o que existe além dela. Naquele dia, não apenas encarei a morte, mas realmente parti deste mundo. Foram exatos 7 minutos e 23 segundos sem sinais vitais. Durante esse tempo, experimentei algo que transcende qualquer descrição humana. Fui transportada para um lugar fora desta dimensão e tive um encontro direto com Jesus Cristo. Ele me revelou verdades tão profundas que mudaram minha existência para sempre e me incumbiu de uma missão: compartilhar essas revelações com o mundo. O que descobri pode abalar até as convicções mais arraigadas. Mas, antes de detalhar o que ele me mostrou, preciso que você compreenda como tudo começou. Até aquele momento, minha vida parecia perfeita. Eu era uma executiva de marketing, bem-sucedida em São Paulo, com uma carreira sólida, uma rotina organizada e frequentava a igreja religiosamente aos domingos. Para muitos eu levava uma vida abençoada, mas, olhando para trás, percebo que estava apenas seguindo um roteiro superficial. Eu ia à igreja, cantava os hinos e fazia minhas orações. Mas meu coração não estava verdadeiramente conectado com Cristo. Minha fé era rasa, uma espécie de ritual automático. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. O clima estava frio, típico do inverno paulistano. A garoa matinal deixara as ruas escorregadias, mas isso não me preocupava. Eu estava a caminho de uma reunião importante com um cliente, concentrada nos números e gráficos que precisava apresentar. Minha mente estava tão ocupada com o trabalho que mal notei o cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Augusta, um trajeto que fazia quase diariamente. Mas, naquele dia, algo extraordinário aconteceu. Lembro-me de um clarão vermelho atravessando o sinal. Tudo foi tão rápido que não tive tempo de reagir. Depois, o som ensurdecedor do impacto, metal se deformando, vidros se partindo. E então, o silêncio, o vazio. O que ocorreu depois é difícil de descrever. Como explicar algo que não pertence à realidade que conhecemos? Como falar de cores inexistentes na Terra ou sensações impossíveis de serem compreendidas pelo corpo humano? Mesmo assim, tentarei. Porque o que vivi durante aqueles 7 minutos e 23 segundos é importante demais para permanecer em segredo. A primeira coisa que percebi foi a ausência total de dor. Um segundo antes, sentia uma agonia insuportável. No instante seguinte, tudo desapareceu. Eu me sentia leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado de mim. Foi quando percebi que estava flutuando. Podia observar tudo lá embaixo com uma nitidez impressionante. Meu corpo preso nos destroços do carro. Os paramédicos tentando me reanimar. O rosto de um homem na multidão murmurando uma prece. Cada detalhe era nítido. Sabia que aquilo deveria ser assustador, mas de alguma forma senti uma paz profunda. Então, tudo mudou. A cena terrestre começou a desaparecer, como uma imagem que se dissolve no horizonte, e fui atraída por uma luz. Não era uma luz comum. Era viva, pulsante, cheia de algo que só posso descrever como amor puro, sabedoria infinita e um propósito além da compreensão humana. Enquanto me aproximava, comecei a ouvir música. Não era apenas som. Era algo que preenchia cada parte de mim. Uma harmonia perfeita, como se viesse de um lugar onde tudo está em equilíbrio. E foi nesse momento que percebi. Algo monumental estava prestes a ser revelado. Milhares, talvez milhões de vozes cantavam juntas. Algumas em línguas que eu reconhecia, outras em idiomas tão divinos que nem existem no nosso mundo. E foi nesse momento que eu o vi. Jesus Cristo. Ele estava diante de mim, mais real do que qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido. Sua presença não era apenas visível. Era algo que eu podia sentir em cada fibra do meu ser. Não havia dúvidas. Não havia medo. Apenas uma certeza absoluta
de que eu estava diante do Rei dos Reis. Seus olhos. Os olhos de Jesus. Eles não eram apenas olhos humanos. Era como se contivessem o próprio universo. Neles havia uma compaixão tão profunda que parecia penetrar diretamente na minha alma. Ele não disse uma palavra no início, mas sua presença por si só era uma mensagem de amor absoluto. Eu sabia que estava em um lugar sagrado, onde apenas a verdade poderia existir. O que ele me revelou foi tão profundo, tão transformador, que entendi. Fui escolhida para compartilhar isso com o mundo. Ele me mostrou a verdade sobre a marca da besta, sobre o tempo que está por vir e o que significa estar verdadeiramente preparado. Mas antes de entrar nos detalhes, quero que você saiba disso. O que ele me mostrou não é para causar medo, mas para despertar. É para abrir os olhos de quem está vivendo como eu vivia, apenas na superfície, sem realmente entregar sua vida a ele. Aqueles 7 minutos e 23 segundos foram suficientes para mudar toda a minha eternidade. E acredito que, ao compartilhar isso com você, talvez possam mudar a sua também. A presença de Jesus era avassaladora, mas não de uma forma que provocava medo. Era o tipo de presença que fazia seu coração vibrar de amor. Uma força tão intensa que parecia envolver cada parte de mim. Seus olhos... os olhos dele. Eles continham toda a eternidade. Como se cada história já escrita e cada mistério ainda não revelado estivessem guardados neles. E mesmo assim, aqueles olhos olhavam para mim com uma ternura tão profunda que por um momento me senti a pessoa mais importante de todo o universo. Não havia dúvida, não havia vergonha, apenas amor, puro, incondicional, completo. Ana. Ele disse com uma voz que não só ouvi, mas senti. Era como se suas palavras fossem escritas diretamente na minha alma. Há coisas que você precisa ver. Há verdades que você deve compartilhar. E então, aconteceu algo que não sei descrever plenamente. Foi como assistir a uma apresentação, mas não com meus olhos. Cada visão, cada mensagem era transmitida diretamente ao meu espírito. Não eram imagens comuns. Era como se eu estivesse vivendo cada cena, sentindo cada detalhe. O que Jesus me mostrou não era apenas uma visão. Era uma revelação do que está por vir. Ele começou me mostrando pessoas aceitando chips implantados em suas mãos ou testas. Esses dispositivos eram promovidos como a próxima grande inovação tecnológica. Prometiam segurança, conveniência e conexão. É o futuro, diziam os anúncios. Uma sociedade mais eficiente, mais segura, mais conectada. Era vendido como o próximo passo lógico da evolução humana. Mas então Jesus revelou a verdade. Ele me mostrou o que estava por trás dessa tecnologia. Observe com atenção, Ana. Ele disse, pois meus filhos precisam compreender. Na visão, vi como esses implantes começariam como algo opcional. Primeiro seriam exigidos para funcionários do governo. Depois, para empresas privadas. Por fim, seria obrigatório para todos os cidadãos. O que inicialmente parecia uma conveniência se transformava em um sistema onde o chip era essencial para tudo. E foi então que entendi. O futuro que nos aguarda é muito mais sombrio do que imaginamos. E o tempo para agir é agora. Comprar alimentos, acessar hospitais, pagar contas. Sem o chip, ninguém poderia participar da sociedade. O mais assustador, não havia nenhuma grande campanha declarando aquilo como a marca da besta. Nada de ameaças, nada de sinais óbvios. Tudo era apresentado como progresso. As pessoas não eram forçadas. Elas estavam ansiosas, esperando na fila para receber o implante, acreditando que aquilo facilitaria suas vidas. E então Jesus me mostrou algo que partiu meu coração. Cristãos, aqueles que passaram anos estudando as Escrituras, estavam sendo
enganados. Eles esperavam algo grotesco, maligno, que pudessem reconhecer facilmente. Mas a marca veio como progresso, como prosperidade. Veio disfarçada de amigo. Diga a eles, Jesus me disse, que a marca não será como esperam. Ela virá oferecendo paz, segurança e conveniência. Resolverá problemas que parecem impossíveis. Virá como um aliado, não como um inimigo. Ele me mostrou como isso evoluiria. No início seria opcional, depois necessário. Primeiro, pequenas inconveniências para quem recusasse. Depois, discriminação. Finalmente, perseguição. Mas no meio de toda essa escuridão, ele me deu esperança. Vi comunidades de cristãos fiéis que se recusaram a ceder. Eles haviam criado formas alternativas de viver, sistemas de troca, apoio mútuo e até comércio independente. Suas vidas eram simples, mas tinham algo que o resto do mundo havia perdido: liberdade. Meus filhos precisam se preparar agora, ele disse, e suas palavras ficaram gravadas em meu coração. Não com medo, mas com sabedoria e amor. Eles precisam se unir, construir comunidades, fortalecer sua fé e aprender a viver de forma diferente do resto do mundo. Jesus continuou me mostrando detalhes. Vi exatamente como a marca seria introduzida, passo a passo. E ele me fez entender que, enquanto muitos serão enganados, aqueles que ouvirem suas palavras estarão prontos. O que ele me revelou mudou tudo em mim. Não só minha fé, mas minha missão. E hoje compartilho isso com você, porque sei que é algo que todos precisamos ouvir. Fui chamada para compartilhar o que Jesus revelou. Ele me mostrou que a marca começaria de forma sutil, quase inofensiva. Primeiro seria apresentada como a solução perfeita para roubo de identidade e fraudes financeiras. Depois, como uma ferramenta para proteger os mais vulneráveis, crianças e idosos. No terceiro estágio, seria aplaudida como a chave para erradicar o tráfico humano e resolver o problema da imigração ilegal. No quarto momento, prometia algo que todos desejam: segurança e conveniência sem precedentes. E, por último, líderes religiosos respeitados se levantariam para defendê-la, dizendo que não poderia ser a marca da besta, já que não exigia negar Cristo diretamente. Mas Jesus me deixou claro algo que me marcou profundamente. A verdadeira liberdade não está na conveniência, mas na escolha de seguir a Ele, custe o que custar. E você? Está preparado para reconhecer a verdade, mesmo quando ela vier disfarçada de progresso? O perigo da marca não estava na tecnologia em si, mas no que aceitá-la significava. Era uma escolha final: confiar nos sistemas humanos ou em Deus. Enquanto essas visões continuavam, Jesus explicou mais sobre o momento em que esses eventos aconteceriam. Ele não deu datas específicas, lembrando-me que ninguém sabe o dia ou a hora, mas me revelou sinais inconfundíveis para observar. Uma crise econômica global tão devastadora que faria parecer que só uma moeda digital poderia resolver. Desastres naturais cada vez mais frequentes e intensos, que tornariam o rastreamento de cidadãos algo essencial. Um movimento global pela unidade, onde quem resistisse a sistemas universais seria visto como egoísta e até perigoso. Um avanço tecnológico revolucionário que faria a marca parecer o passo lógico e necessário para o progresso humano. No entanto, Jesus enfatizou que o mais importante não era focar na marca, mas na preparação espiritual e prática dos crentes. Ele revelou passos claros que seus filhos precisariam tomar. Aprofundar o relacionamento com Deus, por meio de oração constante e estudo da Bíblia. Formar comunidades de apoio, onde os fiéis pudessem se fortalecer mutuamente. Adquirir habilidades práticas para viver de forma independente dos sistemas do mundo.
criar alternativas de troca e comércio, usando métodos simples e comunitários. Desenvolver uma fé inabalável, confiando que Deus sempre proverá. Então, Ele me mostrou algo que partiu meu coração. As consequências de aceitar a marca não eram apenas terrenas, eram eternas. A marca não era só um símbolo. Ela transformaria espiritualmente aqueles que a recebessem, rompendo sua conexão com Deus de forma irreversível. A alma de quem aceitasse a marca seria perdida para sempre. Jesus falou com uma compaixão tão profunda que me fez chorar. Diga a eles que nenhuma conveniência vale o preço de suas almas. Diga a eles que eu cuidarei dos que permanecem fiéis. Diga a eles que não precisam temer, pois eu estarei com eles todos os dias, até o fim dos tempos. Ele também me mostrou como alguns crentes enfrentariam perseguições e até o martírio, recusando a marca. Esses sacrifícios seriam faróis, de inspiração para outros, que encontrariam força na fé. Mas, com a mesma clareza, Jesus revelou que muitos seriam sustentados de forma sobrenatural. Ele mostraria o caminho, assim como fez com os israelitas ao prover maná no deserto. A parte mais inesperada foi quando Jesus revelou o impacto espiritual da marca. As pessoas que a aceitassem não perceberiam imediatamente o que haviam feito. No início, seria só mais uma escolha prática. Mas, com o tempo, suas almas seriam afetadas. Gradualmente, sua capacidade de entender a verdade espiritual diminuiria. Seus corações endureceriam, tornando-os insensíveis à voz de Deus. Elas estariam vivas fisicamente, mas espiritualmente mortas. Jesus terminou dizendo algo que ecoa em minha alma até hoje. Diga a eles que confiem em mim. Eu sou suficiente. Sempre fui e sempre serei. Desde que tudo aconteceu, minha vida nunca mais foi a mesma. Não estou aqui para assustar você, mas para compartilhar uma mensagem de esperança. Uma que recebi diretamente de Jesus. Ele me mostrou-lhe um futuro que parece distante, mas está mais próximo do que imaginamos. O que vi era ao mesmo tempo terrível e lindo, repleto de desafios e de um avivamento espiritual sem precedentes. E agora, tudo o que posso fazer é contar o que me foi mostrado. Naquele encontro, Jesus falou com uma clareza que atravessava qualquer dúvida. Sua presença era avassaladora, mas não de um jeito que provocava medo. E agora a pergunta que fica é: você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando o mundo oferecer tudo o que parece ser conveniente? Era puro amor, tão intenso que parecia envolver cada parte de mim. Jesus explicou que o mundo enfrentaria tempos de grande engano. Ele me mostrou que uma marca seria introduzida, mas não seria algo grotesco ou fácil de reconhecer como maligno. Pelo contrário, viria como uma solução para problemas reais. Mais adiante, prometia resolver questões globais, como o tráfico humano e a imigração ilegal. E finalmente seria endossada como um avanço tecnológico inevitável, algo que facilitaria a vida de todos. Líderes influentes argumentariam que aceitar essa marca não tinha nada de errado, pois não exigia negar Cristo diretamente. Mas o verdadeiro perigo não estava na tecnologia em si. O problema era o que aceitar a marca representava. Uma escolha definitiva entre confiar nos sistemas humanos ou em Deus. Jesus foi muito claro ao me dizer que a marca não seria apenas algo externo. Ela traria uma transformação interna que mudaria a essência das pessoas, endurecendo seus corações de forma gradual, até que elas não conseguissem mais ouvir a voz do Espírito Santo. Esse endurecimento não aconteceria de imediato, mas, aos poucos, aqueles que aceitassem a marca perderiam dia após dia a capacidade de discernir a verdade espiritual. Então, ele me mostrou algo que trouxe uma dor profunda ao meu coração. Famílias seriam divididas. Vi pais tentando convencer seus filhos a aceitarem a marca, irmãos discutindo sobre o que era certo ou errado, e amigos se afastando por conta dessas escolhas.
Empregadores exigiriam a marca como requisito para manter empregos. A sociedade trataria quem a recusasse como inimigos do progresso, isolando-os e, em casos extremos, perseguindo-os. Mas em meio a esse caos, vi algo que me encheu de esperança. Jesus me mostrou que, ao mesmo tempo em que o sistema mundial se tornava mais opressor, um avivamento espiritual sem precedentes aconteceria. Muitos começariam a enxergar a verdade e se voltariam para Cristo. Jovens se levantariam com uma fé inabalável, rejeitando a marca e proclamando o amor de Jesus com uma convicção impressionante. Vi comunidades inteiras se unindo, criando formas alternativas de sustento, apoio e comunhão. Essas pessoas não estavam apenas sobrevivendo, estavam vivendo com uma alegria e liberdade que só podem vir de Deus. Jesus também me deu instruções específicas para os crentes. Ele disse que o momento de se preparar é agora, antes que a tempestade chegue. Ele me mostrou que a preparação prática é importante. Como aprender a cultivar e preservar alimentos, estudar cuidados médicos básicos e explorar remédios naturais. Ele também destacou a importância de construir redes de apoio entre fiéis, criar formas alternativas de comunicação e estabelecer maneiras simples de compartilhar recursos em comunidades locais. Mas, acima de tudo, ele enfatizou a preparação espiritual. Jesus explicou que o mais importante era fortalecer o relacionamento com ele. Isso significava estudar profundamente as Escrituras, memorizando passagens que seriam como faróis em tempos de escuridão. Ele destacou que a fé precisa ser testada para se tornar inabalável e que é crucial aprender a ouvir sua voz e obedecer sem hesitação. Uma vida de oração constante e uma intimidade profunda com Deus seriam a base para enfrentar o que está por vir. Mais do que tudo, ele me mostrou que viver de acordo com os princípios bíblicos, aplicando-os em cada decisão diária, seria essencial. Quando o encontro estava chegando ao fim, Jesus falou com um amor tão profundo que fez meu coração transbordar. Ele disse: "Diga a eles que isso não é sobre medo, mas sobre fé. Eu estou voltando em breve, e aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Diga a eles que nenhum poder na terra pode separá-los do meu amor, se escolherem permanecer fiéis." A última visão que ele me mostrou foi o seu retorno. Não consigo colocar em palavras o que vi, porque foi algo tão glorioso que transcende qualquer descrição. Vi os rostos daqueles que permaneceram fiéis, iluminados por uma alegria que tornava qualquer sacrifício terreno insignificante. A presença de Jesus era tudo, e naquele momento, todo o sofrimento, toda a dor, toda a luta desapareceram. De repente, senti como se estivesse sendo puxada de volta. A música celestial desapareceu, e a próxima coisa que soube foi que estava no hospital, respirando novamente. Os médicos estavam prestes a declarar minha morte. E agora eu pergunto a você: o que você faria se o futuro que Jesus me mostrou começasse a se desenrolar diante dos seus olhos? Meu coração havia parado por mais de 7 minutos. Clinicamente, eu não deveria estar viva, muito menos ilesa. Mas, contra todas as probabilidades, eu estava fisicamente bem e espiritualmente transformada. Desde aquele dia, dedico minha vida a compartilhar o que Jesus me revelou. Sei que nem todos acreditarão, e isso não importa. Meu papel não é convencer, mas cumprir a missão que ele me deu. A marca da besta não virá com sinais óbvios ou uma aparência grotesca. Ela será apresentada como progresso, como solução para problemas reais, e será amplamente aceita. O engano será sutil, quase imperceptível, e é por isso que precisamos buscar discernimento agora, enquanto ainda há tempo. Jesus me mostrou que ele cuidará daqueles que permanecerem fiéis. Ele proverá força, sabedoria e sustento para os que confiarem nele. Os tempos que estão por vir serão desafiadores, mas também repletos de manifestações extraordinárias do Espírito Santo.
Essa mensagem não é sobre criar pânico, mas sobre preparar os corações. É um chamado para fortalecer nossa fé, construir comunidades sólidas e desenvolver uma intimidade tão profunda com Jesus que possamos ouvir sua voz com clareza quando for mais necessário. Ele não apenas me mostrou os desafios, mas também sua vitória. E para aqueles que permanecerem firmes, essa vitória é garantida. Quando o momento chegar, que possamos escolher o caminho que leva à vida eterna com Cristo, recusando as ilusões passageiras do mundo. A escolha será nossa, mas a promessa é eterna. Que possamos escolher sabiamente. Depois de ouvir esse relato tão profundo, fica claro que a mensagem que trouxe não é sobre medo, mas sobre fé e preparação. É um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos difíceis, Deus está conosco e que a vitória está garantida para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Quero agradecer de coração por terem ouvido cada detalhe dessa mensagem. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a vida da sua família. Que Ele fortaleça sua fé, traga paz ao seu coração e o guie em todos os momentos. Espero que essa mensagem tenha te transformado. Se assistiu até o fim, deixe-me saber e comente "Vou vigiar" e receba essa promessa. Bem-aventurado o servo que o Senhor encontrar vigiando. Compartilhe e inscreva-se para mais palavras como essas.